Essas quatro equações, a lei de Gauss, Gauss magnética, Faraday e Ampère-Maxwell, representam as equações básicas do eletromagnetismo, também chamadas de equações de Maxwell. Elas indicam, por exemplo, olhando a lei de Faraday, que a variação de um campo magnético produz um campo elétrico, ou olhando a lei de Ampère, que a variação do campo elétrico produz um campo magnético. Na verdade, o campo elétrico varia, produz um magnético. O magnético varia, produz um campo elétrico. De forma consistente, isso funciona como uma onda. Todavia, para a gente reobter a equação das ondas eletromagnéticas de forma similar à equação da Lambert, que nós já vimos anteriormente, vamos reescrever essas equações de Maxwell nas suas formas ou na forma diferencial. Para isso, eu vou aqui utilizar dois teoremas da matemática. O teorema do divergente e o teorema de Stokes. Na verdade, o teorema do divergente, o que ele faz? Ele associa uma integral de superfície com uma integral de volume. E usando basicamente o divergente de um vetor. O divergente, por exemplo, em coordenadas cartesianas, é t dx, da componente ax do vetor, e y e z, conforme isso está aí representado no slide. E o teorema de Stokes, que relaciona a integral de circulação como uma integral de superfície e também usa o rotacional. Então vou usar esses dois teoremas. Então, de imediato, vou olhar que a lei de Gauss, basicamente pode ser reescrita usando esse teorema do divergente. Então a lei de Gauss é basicamente E escalar n dA. E aí eu vou utilizar esse teorema do divergente. De forma que, ao invés de eu usar uma integral de superfície, eu vou reescrever isso como sendo uma integral de volume. E o preço que eu pago é usar o divergente. O fato é o seguinte, a carga, ela é a carga que está toda dentro da superfície. A lei de Gauss diz, associa o campo elétrico numa superfície com a carga em seu interior. Então uma carga, eu posso reescrever essa carga usando uma notação de integral também, Então, se eu imaginar que eu tenho várias cargas, ou seja, eu tenho uma distribuição de cargas dentro daquela região compreendida pela área A, então eu escrevo essa carga total ali dentro como sendo essa integral, nesse volume que compreende essa área A. Isso tem a vantagem de eu agora reescrever a lei de Gauss por meio de duas integrais de volume. Fazendo uma manipulação matemática, na verdade, como eu tenho a mesma integral dos dois lados, eu tenho aqui essa equação, que é a equação de Gauss na sua forma diferencial. Bom, de forma análoga e realmente usando o mesmo teorema do divergente, só que agora é mais fácil ainda, porque a lei de Gauss magnética é igual a zero, então a gente vê que o divergente de B é igual a zero. De novo, aí o divergente de B indicando que não existem monopolos magnéticos. Agora, vou trabalhar com as outras duas equações, de Faraday e de Ampère-Maxwell. E para isso eu vou usar o teorema de Stokes. O teorema de Stokes, e basicamente a lei de Ampère, ou a lei de Faraday, ela usa uma circulação, que é exatamente o que aparece no teorema de Stokes lá da matemática. Então, substituindo essa integral da circulação por meio de uma integral de superfície, o preço que eu pago agora é que eu vou ter que usar o rotacional, então ao invés de ter a integral da circulação de E dl, eu vou ter agora uma integral na superfície do rotacional de E escalar dA. Isso é igual ao lado direito permanece inalterado, que é o fluxo do campo magnético, a variação do fluxo do campo magnético. Só que variação do fluxo é basicamente o vetor vezes a área. Então, eu também posso escrever isso. E se isso é numa superfície, eu posso escrever isso como sendo uma integral também, Então, eu vou escrever o fluxo como sendo a integral de B escalar n dA. Basicamente, integral atua na parte espacial. E o tempo não influencia, de forma que eu posso tirar essa integral, trocar ela de ordem com a derivada. Quando a gente faz isso, tem um motivo, O motivo vai ser que eu vou poder
tudo que tem integral de superfície eu jogo para um lado e que não tem eu jogo para o outro. Ou seja, vai sobrar zero do outro lado, conforme está aí no slide. E com isso a gente obtém a forma diferencial da lei de Faraday. Observem que a equação de Faraday escrita na forma diferencial indica claramente que a variação do campo magnético dada por dB/dt está relacionada com o campo elétrico dada pelo rotacional de E. Na verdade, a variação do campo magnético B produz um campo perpendicular, um campo E perpendicular ao campo B. Usando o mesmo procedimento para a equação Ampère-Maxwell, inicialmente verificando que tanto a corrente quanto o fluxo do campo elétrico também podem ser escritos em termos da integral através da superfície S, a gente conclui que a circulação do campo magnético ela é basicamente igual, usando o teorema de Stokes, a integral na superfície S do rotacional de B, escalar NdA, igual a os dois termos da equação, os dois termos à direita da equação, só que agora escritos em termos da integral da superfície S. Colocando todo mundo de forma a caber dentro do mesmo integrando, a gente verifica que essa integral tem que ser igual a zero. E a única maneira dela ser igual a zero, visto que a área não é zero, é se o integrando for nulo. E, na verdade, assim a gente obtém a equação Ampère-Maxwell na sua forma diferencial. De novo, indicando aqui que a variação do campo elétrico produz um campo magnético por meio de um rotacional. O campo elétrico é perpendicular ao campo magnético. E assim chegamos nas equações de Maxwell. No lado esquerdo, as quatro equações da forma integral. No lado direito, na forma diferencial, como acabamos de demonstrar aqui. É comum a gente trabalhar com elas no vácuo. No vácuo não tem carga elétrica. Então, quando isso acontece, o termo da equação de Gauss, ρ, é zero. Então, no vácuo, o divergente do campo elétrico é igual a zero. E o termo da corrente que aparece na equação Ampère-Maxwell também é nulo. Então, a gente corta esses termos aí quando estiver trabalhando no vácuo. Observem que essas equações são acopladas, ou seja, a mesma equação conecta o campo elétrico com o campo magnético. E embaixo é a mesma coisa, ou seja, a equação de Faraday e de Ampère-Maxwell. Essas equações conectam esses dois campos. Eu quero agora separar essas equações, ou seja, botar uma equação só para o campo elétrico e uma equação só para o campo magnético. Bom, a gente já observou que os campos induzidos são ortogonais. Então, por exemplo, se a gente produz um campo magnético variável e, por exemplo, usando uma bobina, conforme está aí um solenoide, conforme está aí nessa figura, e nesse solenoide a corrente variar, ou seja, o campo magnético vai variar, e a gente vai ter um campo elétrico. Esse campo elétrico ele vai circular, conforme está aí nesse desenho. Ele é perpendicular ao campo magnético. Da mesma forma, se você pega um capacitor e começa a carregar ele, como no exemplo do circuito RC que nós vimos, e ele começa a carregar, o campo elétrico varia, e o campo elétrico ele é perpendicular ao campo magnético, conforme ilustrado na figura. Ou seja, sempre um campo magnético variável produz um campo elétrico variável perpendicular a ele, e vice-versa. Bom, vamos agora desacoplar as equações. Então, vou pegar as equações de Maxwell no vácuo. Basicamente, eu vou olhar para a equação da lei de Faraday e vou usar algumas propriedades matemáticas. Então, inicialmente, eu vou aplicar o rotacional na equação de Faraday. Então, o rotacional do campo elétrico é igual ao rotacional de menos dB/dt. Bom, rotacional é uma propriedade matemática, é um operador matemático que atua na parte espacial, não depende do tempo. Então, eu consigo entrar com ele para dentro da derivada sem que tenha problemas. Então, no final das contas, fica que menos a derivada temporal do rotacional de B, conforme está aí no slide. Só que o rotacional de B, se a gente for olhar para a equação de
ampere Maxwell, ele é basicamente μ0, ε0, dE dt. Então, substituir. Agora a equação 4 dentro da equação 3. E quando a gente faz isso, eu vou ter duas derivadas, então vou ter derivada segunda, e eu vou olhar mais uma coisa. Existe uma propriedade do rotacional que relaciona o rotacional do rotacional de um vetor. Isso é propriedade matemática. Então, esse rotacional do rotacional é basicamente o gradiente de um divergente menos o laplaciano desse vetor, conforme está aí no slide. Então, substituindo essa propriedade, na equação 3', a gente verifica que de imediato aparece o gradiente do divergente de E. A divergente de E é igual a zero. Então a gente tem que o laplaciano do campo elétrico menos o laplaciano do campo elétrico é igual a menos μ0, ε0, d2E, dt2. Isso, na verdade, é a equação de onda. É a equação de D'Alembert que nós já vimos anteriormente. Bom, fazendo os mesmos cálculos, usando as mesmas propriedades do rotacional, enfim, tudo, a gente vai chegar na mesma equação, ou na equação similar, para o campo magnético, ou seja, a equação de onda. Então, nesse momento aqui, nós já mostramos que as equações de Maxwell, quando desacopladas, recaem na equação de onda, mostrando que os campos eletromagnéticos, a variação deles, satisfaz eles se propagam como uma onda. Então, de forma resumida nesse slide aí, a gente vê as equações para o campo elétrico e para o campo magnético. Lembrando que o campo elétrico é perpendicular ao campo magnético induzido. Então, enquanto um varia, produz o outro varia, produz o um, e eles são ortogonais. Bom, lembrando da equação de D'Alembert, a equação da onda, aí a gente verifica que o termo que aparece, ε0, μ0, ele é basicamente 1 sobre v ao quadrado. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou substituir, eu vou manipular essa equação de forma a obter v. Então, v, que é a velocidade da onda eletromagnética, ela é basicamente 1 sobre a raiz de ε0 sobre μ0. Mas lembremos umas coisas aqui. Essas equações, elas provêm das equações básicas do eletromagnetismo. Elas vêm lá de coisas que eu posso medir com experimentos de eletricidade. De forma que essas constantes μ0 e ε0 são conhecidas por medidas experimentais. Então, a rigor, se eu estou falando que as equações de Maxwell elas descrevem a luz, então essa velocidade deve ser a velocidade da luz. E aí vem a parte mais legal, que basicamente foi o resultado triunfal do Maxwell. Então, lembre-se, a constante K é a constante que aparece na lei de Coulomb, 1 sobre 4π ε0. Então, aproximadamente, isso vale 9 vezes 10 a 9, esquecendo as unidades aqui. Então, o ε0 é igual a 1 sobre 4π vezes 9 vezes 10 a 9, como está aí no slide. O μ0, que é a constante da magnetostática, é 4π vezes 10 a menos 7. Então, quando você multiplica ε0 vezes μ0, vai te dar, basicamente, 10 a menos 16 dividido por 9. Só que a velocidade é 1 sobre a raiz disso. Quando você fizer a raiz desse negócio, você vai obter que a velocidade calculada pelo Maxwell é de 3 vezes 10 a 8. Esse valor ele tinha sido medido experimentalmente alguns anos antes, no famoso experimento do Fizeau, que mediu a velocidade da luz. E então, de certa forma, o Maxwell, ao completar o termo que estava faltando lá nas equações do eletromagnetismo, ele juntou a eletricidade, o magnetismo, que teoricamente já estava junto, com a ótica, formando o eletromagnetismo e a teoria eletromagnética. Talvez esse seja o resultado mais importante obtido pela física no século XIX. As equações de Maxwell nos ensinaram que a luz é uma onda eletromagnética. E uma onda eletromagnética, como qualquer outro tipo de onda, transfere energia e momento continuamente. Os resultados obtidos por Maxwell, anos depois, permitiram Hertz
produzir e detectar experimentalmente ondas eletromagnéticas. Inventamos o que nós chamamos de rádio. Nessa outra representação, vemos o instantâneo de uma onda eletromagnética. Observem os campos elétrico e magnético. Eles são ortogonais entre si. Caso a antena seja alimentada por um circuito oscilante, a onda produzida será uma onda harmônica, dada, por exemplo, por seno de kx menos ômega-t mais um delta, e mesma coisa para o campo magnético, seno de kx menos ômega-t mais um delta. Num tratamento matemático mais avançado, a gente verifica que uma antena, na vertical, ela emite ondas basicamente na direção dela. São ondas anisotrópicas, ou seja, elas são mais intensas ao longo do eixo, do plano, perpendicular à antena e praticamente zero na direção do eixo da antena. As equações de Maxwell nos ensinam que campos variáveis geram ondas eletromagnéticas. E como produzir campos variáveis? Bom, a resposta é que precisamos de cargas aceleradas. E para a gente entender isso, eu coloquei aqui no slide uma animação. Então, inicialmente, nessa animação, a partícula está parada. Ela, durante um dado intervalo de tempo, acelera até atingir uma velocidade de cruzeiro. A partir dessa velocidade de cruzeiro, ela continuou seu movimento em MRU, movimento retilíneo uniforme. Então, observem, essa situação é uma situação não relativística, de forma que a velocidade da partícula é sempre muito menor do que a velocidade da luz. E a gente observa que a partícula, enquanto ela acelera, as linhas de campo elas se deformam. Elas permanecem contínuas, mas se deformam. Elas se deformam quer dizer que elas estão variando. As linha de campo elétrico variando. Ou seja, o campo elétrico está variando e no que o campo elétrico varia, ele gera um campo magnético, que por sua vez gera um campo elétrico. Então o que vocês estão vendo aí, na verdade, é a propagação de um pulso gerado pela essa carga que ficou acelerada. E ela emitiu esse pulso só no intervalo de tempo em que ela ficou acelerada. A partir do momento que ela está se deslocando com velocidade constante, ela não gera mais um pulso. Para finalizar, vamos falar do espectro eletromagnético. Vamos considerar uma onda eletromagnética harmônica, com frequência e comprimento de onda constante. E se ela é harmônica, vale a relação C igual a λ/F. O espectro eletromagnético é dividido em 7 bandas: ondas rádio, micro-ondas, infravermelho, luz, ultravioleta, raio-x e raio gama. As ondas rádio elas têm comprimentos de onda que vão desde 100 mil quilômetros até 1 metro. Elas são usadas basicamente para comunicações, rádio, TV, internet, etc. Micro-ondas utilizado no nosso forno de micro-ondas em casa. As ondas de micro-ondas vai de 1 metro até 1 milímetro, rigorosamente nessa classificação. Então, forno de micro-ondas, a vantagem é que elas são bastante absorvidas pelas moléculas de água, que são moléculas polares, são refletidas por metais, então por isso que a gente vê o micro-ondas com aquela carcaça metálica. A astronomia utiliza micro-ondas para estudar a radiação cósmica de fundo. Infravermelho vai de 1 milímetro a 700 nanômetros. São 3 subcategorias: infravermelho longínquo, moderado e próximo. Próximo ao visível. Então, 700 nanômetros já é a cor vermelha do espectro visível. Então, qualquer comprimento de onda nessa faixa a gente chama de comprimento de onda infravermelho próximo. Visível vai dos 700 nanômetros, na cor vermelha, até 400 nanômetros. Historicamente, é a região inicialmente estudada. Os experimentos de Huygens, Young e Fresnel basicamente tratavam da luz visível. É importante salientar que a nossa percepção de cores está relacionada com a frequência da luz. Na figura ao lado, a gente observa o espectro de emissão da radiação do Sol. Na cor amarela, acima da atmosfera, e na cor vermelha, abaixo da atmosfera. Observem que em ambos os casos, a maior parte da energia, ou seja, o gráfico é mais alto, justamente na região do visível, entre 400 e 700 nanômetros.
A radiação ultravioleta está compreendida na faixa 410 nanômetros. É comum também expressar essa radiação em termos da energia do fóton associado. Então, por exemplo, um fóton cujo comprimento de onda vale 400 nanômetros tem 3 eletronvolts de energia. E um fóton com 10 nanômetros tem 124 eletronvolts de energia. Então, a partir daí, ultravioleta, raio-x, é muito comum se expressar essas faixas em termos de energia também. Bom, a radiação ultravioleta é dividida em 3 faixas, o VA, o VB e o VC. O VB, né, na faixa 315, 280 nanômetros, já provoca as queimaduras solares na nossa pele, quando a gente vai na praia e se queima. Então, são as queimaduras solares. A partir disso, a radiação com menor comprimento de onda, ou seja, com maior frequência, maior energia, elas são mais perigosas ainda, né? Então, para nossa sorte, a camada de ozônio filtra esse tipo de radiação do Sol. Os raios X e raios gama, os dois últimos da nossa análise aqui, são os chamados raios ionizantes. Eles são capazes de pegar e quando atingem algum átomo, alguma molécula, eles conseguem quebrar essas moléculas, esses sistemas, né? E a radiação, no caso, raio-x, também é dividido em 2 faixas. Raio-x mole, raio-x duro, de 124 eletronvolts a 12,4 kV é a radiação mole. E por fim, os raios gamas, que também são divididos em 2 categorias. Vou chamar de raios gamas os raios provenientes de elementos disponíveis aqui na Terra, urânio, plutônio, e os raios cósmicos provenientes de explosões solares, de eventos que acontecem no universo, enfim, que são detectados aqui na Terra. E assim terminamos essa videoaula. A explicação ficou clara para você? No nosso aba você encontra um espaço para dúvidas e as tarefas pertinentes a esse conteúdo. Nos vemos na aula síncrona. Até!